Nós convidamos algumas pessoas, né? Não sei se vai entrar gente nova hoje, né? Eu convidei o bispo, né? Eu Algumas também andei pessoas. convidando umas pessoas, né? Principalmente, Noemi, essa lição ela é muito importante para os jovens, né? Convidei também, chamei o pessoal, né? Porque Vamos ver. os jovens eles precisam entender essa banalização para eles estar de acordo com o que a Bíblia pede, né? Com o que a Bíblia ensina, né? Então é muito importante isso. Com certeza, Sim, sim. isso é primordial, principalmente nessa área que, se você analisar, o ataque do diabo na área sexual é muito grande. Não é É só muito forte, nos né? jovens, não. Ele é no adulto, é no idoso. Essa parte sexual é uma das armas poderosas que o inimigo tem contra o ser humano, né? É que já Isso aí é derrotou bem. muitas pessoas, né, Nós bispo? vamos Uma ver arma. dentro da Bíblia, pastor, você pode ver que nós vamos falar É, um pouquinho a respeito disso dentro da lição, que muitos, até grandes homens de Deus, caíram nessa área do sexual, né? sim, Com na Bíblia, certeza. fora da Bíblia, né? É uma área bem forte que Deus criou e o diabo usa, né? Isso. Bom, vamos orar e vamos iniciar a nossa aula. Graças a Deus, mais um dia de aula. Essa aula aqui, talvez eu vou ter que usar duas aulas, porque eu introduzi, bispo, alguma coisa a mais do que a revista, né? Mas tem que sempre ter, né? As Por coisas novas, exemplo, né? a erotização infantil, que não tem na revista, mas eu acabei incluindo, né? Mas E, isso é primordial. Eu até anotei a respeito disso. Isso aí é muito importante. e também a ideologia de gênero. A gente vai ter uma lição somente a respeito disso. Porém, também é muito importante a gente saber, porque isso está sendo introduzido nas crianças, não é uma coisa que eles estão querendo fazer com os adultos, eles estão querendo introduzir nas crianças. Mas vamos orar, é uma lição muito importante e a gente vai, com a graça de Deus, ministrar essa aula e que Deus nos capacite e nos dê a inteligência para estar entendendo e aplicando o que Deus pede aos nossos corações. Amém? Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, na tua presença, Senhor. Pai, aprendendo da tua palavra, Senhor, buscando o teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser salvos, mas totalmente salvos, Pai, para que o diabo não venha nos enganar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas essas lições maravilhosas, por todos esses ensinamentos, Senhor, que tu tens colocado em nossos corações. Para a tua glória, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, nós vamos começar com a pergunta, né? Estou feliz que bastante gente participou, né? Ah, aqui, deixa eu só colocar aqui na tela para ir passando as perguntas. Todo mundo está conseguindo visualizar aí? Eu não, sem óculos, não. Agora tô. Então, na realidade, o bispo falou que não ficou bem explicado, né? E houve uma inversão da pergunta, né? Porque a Que minha pergunta era se o diabo criou o sexo, não Deus. Deus está explícito, né? Que foi ele mesmo, né? Certo. Mas aí Mas tá também, bom. bispo, Não, o é importante uma é coisa é a resposta. interessante. É uma coisa interessante porque vem umas respostas que a gente começa a analisar tudo o que está sendo feito, né? Tudo que nós estamos aprendendo sobre as lições de Deus no nosso dia a dia, né? Ah, então, a primeira pessoa respondeu que sim, né? Que Deus criou, sim. Aí todos responderam que sim. Então é, não vamos ficar perdendo muito tempo com isso. Mas por quê, né? Porque a primeira pessoa respondeu aqui, ó, porque Deus ordenou ao homem que se procriasse, então criou o sexo para procriar no mundo, né? Aí daqui está dentro do casamento como uma forma de unir plenamente o homem e a mulher.
Terceira resposta, porque foi criado por Deus para que ambos tenham prazer e intimidade no casamento e também para ter filhos. A quarta resposta não entendi muito, mas tá lá. Ame-se. Quinto, o sexo foi parte da criação de Deus e foi criado para o casamento. O propósito de Deus para os seres humanos é que os homens e as mulheres vivam em um relacionamento vitalício, fiel, permanente e responsável. Essas condições são satisfeitas dentro do contexto do casamento. É nele que Deus abençoa e aprova a união. Em Gênesis 1:28, um mandamento: multipliquem-se e encham a terra. É obedecido através do relacionamento sexual. Bem colocado, Mas essa resposta é boa, hein? bem colocado. Foi a irmã Cleide que respondeu essa? Provavelmente. A sexta resposta, para multiplicar e encher a terra. Essa aqui ficou meio vago. Um dos motivos foi para a reprodução. E os outros motivos? É porque eles acham que o sexo foi criado só para reprodução. Não, Deus Não. criou para o prazer do Sim, para homem o e da prazer do mulher, homem logicamente dentro do dentro do casamento. padrão bíblico e dentro do casamento. Pa- Ou o sexo não é prazer? Não fosse prazer, as pessoas não fariam, né? Né? Não queria Não, tanto fazer, né? não adulterava, não fazia tantas coisas aí. Então, ele é prazeroso. Só que o sexo foi criado para que esse prazer se tornasse realidade dentro do casamento, não fora dele. Bom, aqui está escrito para a procriação e necessidades particulares do indivíduo no casamento. Isso também. E essa aqui foi a ideia de Deus para criar as pessoas como macho e fêmea, para unir as pessoas através do sexo. Tanto o homem como a mulher foram criados com desejo sexual. Sim. Amém. Essa Então essas resposta bem foram colocada, não as foi respostas. nada ruim. Foram respostas sucintas, né? Foi uma enquete boa. Bom, e então, irmãos, não tem como falar que não, mas foi Deus sim que criou o sexo, né? Foi Deus que criou como nós já acabamos de dizer, para a procriação, para nós crescermos e multiplicarmos, né? E também como prazer ao homem, prazer que o homem dentro, como o bispo falou, dentro das ordenanças bíblicas, que o homem tenha prazer com a sua esposa, dentro do casamento, né? Aí não tem nenhuma restrição, né? Paulo diz, né? Se alguém for como eu, não se case, mas se não for, que se case e seja É, feliz, entendeu? é uma ordem. E outra coisa, a minha pergunta inicial era se o diabo havia criado o sexo, porque muitas pessoas dizem que devido a ter muita morte, muito adultério, muita coisa terrível, foi o diabo que criou o sexo. Não, o diabo banalizou o sexo, é diferente. O diabo, ele introduziu o sexo para que ele pudesse distorcer o que Deus criou, né? O que Deus criou para multiplicar, para ter prazer. Então, o diabo, ele está usando a parte sexual humana para destruir o próprio ser humano através do sexo ilícito, através de sexo com animais, com criança, tudo denegrindo o quê? A criação de Deus. Cresceio e multiplicar. Essa é a essência do sexo, né? Agora, fora disso, aí já complica tudo. Aí já é a artimanha que o diabo coloca para destruir o ser humano. Aí a coisa muda. Oh, graças a Não que o Deus. diabo criou o sexo, não, de forma nenhuma. Só que ele está usando o sexo para destruir o próprio ser humano.
Oh, maravilha, ó. A Kátia Francisca tá aí. Janaína. Ô, Janaína, glória a Deus. Tá? Estamos vendo pessoas novas aí, graças a Deus, né? Então, nós vamos ler o texto áureo, né? Que está em 1 Coríntios 6, 18, que diz assim: Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo e contra o templo do Espírito Santo, né? Quando você peca contra o seu próprio corpo, a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então você está pecando contra o templo do Espírito Santo. A verdade prática diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento que foi constituído por Deus. Então, Isso é isso uma aí, verdade mesmo, né? isso é uma verdade incontestável, né, bispo? Incontestável. E a leitura bíblica está lá em 1 Coríntios 6, né? Que fala justamente disso. Eu não vou ler tudo aqui para não estender muito, senão a gente não vai conseguir dar todo o conteúdo. Provavelmente eu O vou ter. verso, o verso 19 ele já diz tudo, né? Isso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não Não sois sois de de vós vós mesmos, né? mesmos. Nós somos do Senhor. Então ele está falando assim aí que quando você peca no corpo, são pecados sexuais. Então, Sim, o teu corpo sendo o templo do Espírito Santo, ele tem que ser um corpo é, bem postado, bem firmado, né? Então, quando você prostitui, faz qualquer coisa, você está fazendo pecado contra o seu próprio corpo. e bispo, trazendo um contexto geral, né, em relação à igreja de Corinto, a igreja de Corinto, esse era um dos problemas sérios, que inclusive está na carta de Paulo, que Paulo aconselhava eles que a sociedade de Coríntio ela é muito promíscua, né? Existiam lá muitas prostitutas, existiam muito pecado em relação à imoralidade sexual, né? Eles tinham deuses que levavam ao erotismo, né? Isso. O que está acontecendo hoje também, né? Não são deuses, mas são músicas, são ritmos que levam a esse tipo de prática, né? Nós estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra novamente, né, bispo? Porque infelizmente a imoralidade sexual seja em qualquer âmbito, seja no âmbito de TV, seja no âmbito de música, seja no âmbito até mesmo das pessoas conversarem. Muitas vezes você vê que as pessoas não conversam mais de forma agradável. Tem que sempre ter uma piadinhas sexuais, sempre tem que ver aquela questão da imoralidade. E no mundo, infelizmente, né, no mundo espiritual, no espiritual não, a igreja antigamente, para se falar em sexo, era um tabu muito grande. Sim, Então, as crianças, elas, como não tinham um ensinamento bíblico, elas aprendiam de uma forma errada sobre o sexo. Então, tinha pastores antigos, de épocas, de falar nada de sexo, assim, para criança, até para o próprio, era um tabu até para os próprios adultos, né? Tanto isso. que quando uma criança, o pai perguntava, a criança chegava para o pai e falava assim: ô pai, ô mãe, como é que eu nasci? Aí eles falam: você veio de uma cegonha, ou É. você veio de uma plantinha que foi germinada, essa plantinha cresceu. Então, o que eles faziam? Eles não explicavam realmente o que era o sexo. Aí ele aprendia com a molecada na rua, ele aprendia, às vezes, erradamente nas escolas. Então, esse tabu, ele foi quebrado.
E tem que ser quebrado, porque nós hoje, se não ensinarmos as nossas crianças a respeito, ensinar com sabedoria, meu irmão. Não é de qualquer maneira, Isso não. mesmo. Ensinar com sabedoria nossos filhos, nossas crianças, para que eles entendam o que é o sexo, né? E não tentar esconder deles, foi a cegonha que trouxe, não sei o quê. Isso aí não vai levar a nada, porque lá fora eles vão aprender. Hoje a mídia tem, eles entram na internet, eles entram no tio Google que responde tudo aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem, principalmente quem é professoras aí, professores de crianças nas igrejas, eles têm que abordar esse assunto. É igual o Sim. tabu que foi quando nós falamos de eleição, né? Não pode, crente não pode se meter em política, não pode, olha como que está agora. O crente ele tem que estar em todas as áreas, logicamente com inteligência e com sabedoria. E se nós não ensinarmos as nossas crianças a respeito de sexo, eles vão aprender lá fora. Aí é pior. Infelizmente, né, bispo? Ô, bispo, né? Até para nós que temos filhos, né, gente? O Arthur está com 10 anos, é tanta curiosidade, é tanta pergunta, assim, tantas perguntas, que você fala, nossa, eu não esperava isso, porque eles têm curiosidade, então a gente precisa aprender mesmo para poder ensinar eles. E de uma sabedoria, pastora, que eles entendam para não banalizar o sexo, que eles entendam de uma forma. Porque tem métodos, hoje tem pessoas capacitadas para ensinar as crianças. Então, hoje tem cursos para isso, capelania para isso, para as pessoas chegar e quando for dar uma aula de sexo para criança, e você sabe que criança pergunta cada coisa que chega a arrepiar o cabelo, né? Então, É que elas não têm filtro, né? não, criança não tem filtro. Eles vão perguntar cada coisa aí que vocês vão chegar. Mãe, como que você sabe disso? Calma, hoje a internet está por aí. Então, eu acho, pastor Anu, que nós temos que capacitar esses professores para que eles tenham um curso para eles poderem ensinar as crianças. Até nós, pastores, é complicado você ensinar a respeito de sexo para as crianças. Para isso, tem pessoas capacitadas, tem ensinamentos com uma linguagem que as crianças entendam o que você está falando, para que elas não ficam confusas mais ainda do que né? Então, existe cursos, existe pessoas que ensinam a ensinar esse tipo de coisa para a criança. Né? Não vai pegar um leigo lá, aí eu vou dar uma aula de sexo para criança. Pelo amor de Deus. Não tem como. Você vai Ô, bispo, a minha mãe sempre nos ensinou, né? Mas ela ensinava de um jeito que a gente tinha medo. Parecia que era um monstro, um monstro do lago. A gente tinha tanto medo. Tanto medo, criou até alguns traumas, que a minha mãe ensinava, parecia que era o terror, era a última coisa que alguém podia viver na vida, né, e também tem esse lado aí, tem um lado deixar muito frouxo. Tinha uma época, pastor, eu me lembro, antigamente, que as mães ensinavam para as filhas que se ela beijasse uma pessoa, poderia engravidar. Olha que absurdo. Minha mãe era dessas. Olha o absurdo. Então, isso daí é falta de ensinamento, isso é falta de estudo. E hoje, a igreja tem que estar munida desse assunto, mas com sabedoria, né? Com muita sabedoria. E é importante falar aqui também, bispo, nós vamos entrar em alguns assuntos que, dependendo de alguns cristãos aí, eles ficam de cabelo em pé, diz que isso não é para ser falado, e a gente vai ter que entrar e vai ter que falar, porque a gente tem que ensinar, né? Inclusive, nós estamos só no meio de adultos aqui, né? Logicamente, se sair alguma bobaginha aí, vocês não levam não é bobaginha, né? Porque, às vezes, uma palavra, ela tem muito significado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente falar de sexo, né? Mas Deus vai nos dar a capacidade para a gente poder ensinar, e qualquer dúvida, vocês podem perguntar, sem problema nenhum.
Aí tá a Faraídes, Deus abençoe sua vida, Faraídes com a gente. Amém. Vamos Então, lá, Nai. nessa lição de hoje, nós vamos explicar a revolução sexual na sociedade atual, de quando começou. Nai, Oi. só essa parte aqui, ó. Revolução sexual na sociedade atual. Essa revolução, ela se tornou algo muito grande. Porque antigamente, como nós falamos, falar de sexo era complicado. Ó, para você, eu expliquei uma vez aqui, para a gente ler uma revista pornográfica, as revistas em banca de jornal era tudo com tarja preta, uma criança, de forma nenhuma, se uma pessoa vendesse uma revista para uma criança, criança fala de 15, 16 anos, que é uma criança, essa pessoa poderia ser presa. Hoje não. A revolução sexual na sociedade é tudo pode hoje. Tudo você pode, é tudo liberado. A internet devia, esses sites pornográficos, ser tudo restrito. Restrito, não, é tudo aberto. É É tudo tudo aberto mesmo. aberto. Porque nós E, não temos uma lei que inibe isso. e eu fiz uma pesquisa, Bispo. Vocês vão ficar de cabelo em pé dessa pesquisa que eu fiz. Dos sites mais acessados no Brasil. E aí você vai ter uma surpresa assim muito. Foi uma surpresa muito ruim para mim. Não, para nós todos, né? Bom, a segunda nós vamos pontuar o pecado do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, né? E apresentar o padrão bíblico para um relacionamento sexual É isso sadio. que é importante. Então nós vamos pontuar tanto o que não é bíblico e o que é bíblico. Amém? Eu E queria aí, só dar só uma licença, porque o tema, a sutileza da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual segundo a Bíblia? Porque a gente está estudando sobre a sutileza, né? A sutileza é aquela coisa sutil que talvez você nem perceba, né? Da imoralidade sexual. Mas a imoralidade sexual, segundo a Bíblia, isso é muito importante você aprender sobre isso. Segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Então, quando nós falamos de imoralidade sexual, tudo aquilo que é fora do padrão de Deus. O que é o padrão de Deus? A Bíblia. Tudo que foge do padrão, né, que é adultério, fornicação, prostituição, homossexualidade, estupro, incesto, bestialidade, tudo quanto é esse tipo de coisa, ela o quê? Foge do padrão estabelecido por Deus. Então se torna o quê? Uma imoralidade sexual. Então, quando eu vou perguntar para você o que é imoralidade sexual segundo a Bíblia, é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, que é a Bíblia. Tá bom? Só para vocês se situar aí o que é imoralidade sexual segundo a Bíblia. então, Bispo, essa foi a pesquisa que eu fiz. Os 10 sites mais acessados no Brasil diariamente, tá? Então, tem o YouTube aí com aproximadamente 2 bilhões de visitas. Tem o Google com 1,5 bilhão de visitas. Mas aí o terceiro site e o sétimo site são sites pornográficos, com vídeos pornográficos. Pode ver que já está em terceiro lugar. Pensou? 518 milhões de acessos diários. Ó, tá ganhando do Facebook, ganhando do UOL. Já Tá pensou? ganhando do Instagram, Do ganhando, Instagram. entendeu? Então, é uma triste surpresa, né? Não. É uma triste surpresa. Mas É o para. Pornotube esse X-vídeo aí, que são pornografia. Olha, é assustador o que tem. Olha, Nai, é que nós não fizemos uma pesquisa mais aprofundada, mas o que tem de crianças que entram nesses sites é assustador.
É, Assustador. é que assim, também a gente não tem um tempo para, assim, se a gente for pegar mesmo para fazer as pesquisas da maneira que tem que ser feito, a gente vai passar aqui 3, 4 semanas falando do mesmo Sim, assunto. sim. Então, Mas só esses dados aí, ele ó, irmão, para nós, servos de Deus, é alarmante. É alarmante isso aí. Por quê? Porque muitas vezes você diz, bispo, eu não tenho controle, como é que eu vou saber? Meu filho entra no banheiro com o celular, meu filho sai e vai o celular, não sei o que ele tá. Não, querido, pelo amor de Deus, hein? Se você não tem controle com uma criança, não estou falando um adulto. Adulto, o cara é livre e ele faz o que ele quer. Aí é problema dele. Mas criança, você tem que cuidar dos teus filhos. Você tem que ver o que eles estão fazendo. Entra aí porque o Nike manja um pouquinho disso aí. Eu não entendo muito desse negócio. Mas tem no próprio. é livre No para próprio, como é que pesquisa fala? na internet, isso aí. E, por exemplo, você pode entrar no celular dele, mesmo que ele apague, tem criança que não sabe nem apagar. Então você vai lá no histórico, né, Nai? Isso. Deve ser histórico, eu não entendo muito disso aí. Mas você vai lá no histórico, tem até de anos atrás. Se o cara não apagou, ou se. Tem algumas formas de voltar, mas você tem como controlar. Principalmente a criança às vezes não sabe apagar. Você vai lá e fala, por que você entrou nesse negócio pornográfico aqui? Mas não faz isso, né? Não sei se é medo, às vezes é medo Medo de descobrir uma de verdade, né? descobrir o que o filho está fazendo, né? E outras coisas mais aí, né? Então é complicado isso aí, não é É fácil, bem não. complicado mesmo. Infelizmente, é uma Eu triste não sei, realidade. Lô, mas eu acho que até nas escolas, lá a pastora Lô, ela dá aula, lá é proibido levar os celulares nas classes ou não, pastora? Ou tem liberdade? Depois da pandemia, né, mudou-se muito a questão do uso do celular. Antigamente a gente proibia mais. Hoje em dia a gente não tem mais o controle, né? Eles entram com o celular, alguns professores fazem o uso pedagógico útil do celular, ou os professores falam para não usar, manda guardar, mas é uma luta. Desde Nossa. quando entrou o celular, é uma luta, é uma luta. Tem aluno que fica, você vê que ele está em outro mundo no celular. Ele está ali Lógico. em outra coisa, mas a professora não pode fazer nada, porque você não pode nem chegar muito perto dele, você não pode pegar o celular dele. É invasão de privacidade, Nossa, as isso aí leis não deu, ó. invasão de privacidade, as leis protegem muitos alunos. Por isso, Nai, olha como que está a sutileza da imoralidade Isso. sexual. É Eu ia até falar, sutil, eu ia até né? falar uma outra coisa, Bispo, porque assim, eu estou estudando para ser professor de matemática. O ano que vem aí, se Deus quiser, eu entro no último ano. E a Nossa, gente não pode nem tocar no assunto se a criança é menino ou menina. Quem tem que determinar isso são os pais. Não tem isso também. pode, não Você pode não pode. mesmo. Isso é Não pode, né? antiético e dá processo se a mãe te Não é nem denunciar, você antiético, vai isso aí responder por homofobia. dá um processo, meu amigo. Então, eles já dão a aula para você nos primeiros anos, a Noemi é prova disso junto comigo, que você não pode, de forma nenhuma, é antiético, você determinar se aquela criança é menino ou menina. Quem determina são os pais. É, Então, é para você bem ver. E, difícil. e vou falar uma coisa para você, né? Eu estou no chão da escola todos os dias, né? E é muito difícil lidar com isso, porque às vezes o pai acha que o filho é hétero, tem certeza que o filho é hétero, na escola o filho é homo. Aí a gente tem aquele problema enorme, que o filho quer ser tratado como homo, e o pai quer que trata como hétero. É uma loucura, vocês não têm noção. Um dia a gente vai sentar para conversar as minhas emoções que eu tenho na escola. É menino que chama João, que quer chamar Maria, que ele acha que ele tem o direito, a mãe vem e fala, se chamar eu vou bater, mas ele quer que chama porque ele tem o direito, é uma luta, é uma loucura. O Henrique sempre fala para mim, pai, nessa situação, senta e chora, que não tem o que fazer. É, Olha, bispo, eu tenho ignorado muitas coisas, porque se eu levar Não ferro e tem que fogo, ignorar, eu fico pastora, não tem louca. como. Eu não tenho muito o que fazer. Eu não posso impor muito o que eu penso.
Não, o Se que eu você penso, não posso bater, nem falar, na verdade, se né? você bater de frente, você Eu não é. ignoro, muita coisa eu ignoro. Agora, a igreja, ela é um pouquinho mais diferente. Eu não posso chegar e apontar o dedo para alguém nominalmente, mas atacar o homossexualismo, atacar não é a palavra certa, atacar, defender nossos conceitos, Sim. porque o padrão bíblico nosso do cristão, ele tem que defender. Então ele não pode aceitar dentro da igreja homossexuais, homens. Já pensou, pastora Noemi, um homem quer cantar nas senhoras? Pelo amor de Deus, né? Ele se acha Não, mulher e quer a cantar lá, igreja né? tem que orientar, o bispo, a igreja pode orientar, Pô, né? A pode igreja não, pode deve, orientar. Agora, mas na escola, a gente não pode nem orientar. não, mas a igreja não pode só orientar, ela pode tomar uma posição como igreja. Porque hoje ainda nós temos a liberdade, você está entendendo? Como nós temos a liberdade de expressão hoje, a igreja ainda, não sei quanto tempo vai durar. Aqui no Brasil, eu estou falando, né? Em outros países, tem países aqui que você não pode falar nada, mas no nosso país, por enquanto, a igreja tem o poder de combater esse tipo de coisa. Você vê Através que do o pastor estatuto da Silas igreja, né? Malafaia, ele vai lá na Band, ele tem o direito de não falar contra o homossexual, a pessoa, mas contra a prática do homossexualismo. Isso ele pode falar. Isso ele tem direito na Constituição para falar. Isso ele tem, né? Então tem certas coisas que a igreja ela ainda tem esse poder. Não sei quanto tempo, mas ainda tem. Graças a Deus, né, bispo? Assim, a gente não pode julgar, né? Igual até falo pro Arthur, tem umas brincadeirinhas na escola que eu vejo eles fazendo com alguns coleguinhas que eu falo, não, isso é julgamento, você não pode falar isso do colega, que não é, que escola tem muito disso, né? Tem. Mas a igreja tem que se fazer, tem que se posicionar, tem que orientar, tudo, é isso mesmo. É que Enquanto a eu gente falei, pode, né, bispo? dentro de uma sabedoria, nunca, ó, Nay, a gente sabe disso, nunca atacar o ser humano. O Nunca. ser humano você não pode Não. atacar, nunca. Por exemplo, a pessoa Nay, a pessoa Reginaldo, não. De A forma nenhuma. prática do homossexualismo, das coisas erradas, nós, como servos de Deus, podemos atacar a prática, não a pessoa. Entenda isso. Né, bispo, e tem que amar as pessoas assim com amor Sim, infinito, né? sim. E porque eu creio assim que Deus ele é um Deus que transforma, muda história, e a gente ainda vai ver muitas pessoas sendo transformadas, né? Mas Que estão assim, na condição e um dia vão ser libertos. Com mas certeza. não é meio importante a gente ressaltar isso, porque principalmente como a prática homossexual hoje em dia, que tá muito forte, a gente ama a pessoa homossexual. A gente não concorda com a conduta. A É. conduta dela é antibíblica E ela tem que ser combatida. e tem que ser Doa quem combatida. doer. Doa Agora, quem doer. amar a pessoa, você nunca vai denegrir a pessoa por ela ser homossexual. Você vai Forma nenhuma. denegrir o ato sexual, né? Se você denegrir a pessoa, você vai ser preso. Além de ser preso, Agora, bicho, você está contra a Bíblia. é isso. Agora, contra o ato, contra a prática, isso nós podemos combater, como eu falei, por enquanto. Então, e aí, a gente, como nós falamos, nós estamos passando por uma revolução sexual, né? Essa revolução foi a quebra de um paradigma judaico-cristão que já vinha na cultura há muitos séculos, né? Que os valores morais e sexuais eram ditados de acordo com a Bíblia, né? E colocados a partir dela. Esses valores eram estabelecidos de acordo com a Bíblia, com práticas monogâmicas, né, que é um casamento só, heterossexuais, né, não existia a questão do homossexualismo, mas a partir de 1960, com a chegada de um aparelhinho chamado TV, né,
e com muitos movimentos, né? É, nós vimos uma mudança, principalmente no mundo ocidental, uma mudança brusca na questão da homossexualidade. Muitos aí, os mais antigos, vão lembrar de um festival que teve chamado Woodstock, né? Onde o lema desse encontro era sexo, drogas e rock and roll. Então, o sexo era livre, droga livre e rock and roll. A partir daí, começou-se a difundir, mas isso não veio de bate-pronto. Isso não veio direto na sua frente, porque senão a sociedade ia brecar, muita gente ia ser contra. Isso Veio na foi sutileza, né? veio na sutileza, veio sendo introduzido aos poucos, né? Porque, veja bem, hoje em dia, se você for assistir um carnaval, por exemplo, um desfile de escola de samba, hoje em dia muita gente acha normal aquilo. Mas quantos anos está se colocando na TV aquilo? Quantos anos? Aí, de repente, cada vez roupas cada vez menores, de repente só com a parte de baixo, de repente não usa mais nada. Então, essas coisas vão se sendo introduzidas aos poucos, como a nudez em público, é, o beijo homossexual, que não foi uma coisa colocada assim contra nós de uma forma muito severa, foi sendo colocado aos poucos. E o pior, colocando crianças para para essa para essas coisas. Então, esse tabu entre aspas, né? Tabu por quê? Porque havia uma como que eu vou falar? Havia uma lei, de acordo com a Bíblia, que era colocada até os anos 60 de forma muito enfática. Ó, o homem tem que casar uma vez só, ele tem que ser heterossexual, porque muita gente vai concordar comigo. Até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o homossexual ele era totalmente varrido da sociedade. Se a pessoa descobrisse que uma pessoa era homossexual, ele é até tirado de casa. Muitos pais E colocaram o filho para fora, era muito escondido, né? era Não muito era. escondido. Hoje não. Essa palavra, sabe qual é o problema, Nai? Essa palavra, a quebra de um tabu, ela de uma coisa muito terrível que aconteceu com o ser humano. Quebraram-se muitos tabus. Sim, Quer dizer, coisas que eram, ó, você pode, o pai falava, ó, você não pode, você não pega isso, você não faz isso. Não, agora pode. O tabu foi quebrado. Eu estava vendo no dicionário o significado de tabu, geralmente se refere a uma proibição de prática de qualquer atividade social que seja moral, religiosa ou culturalmente reprovável. Então, o que era reprovável naquela época, que era um tabu, hoje em dia está aí, ó, aberto para se fazer, para se usar. O pai falava, né, Nai? isso. Ó, não faça isso, não pega naquilo. Agora não, meu. Esse tabu foi quebrado. Mas foi quebrado por quê? É igual o Nai falou. Foi quebrado pela mídia, foi quebrado pela internet, foi quebrado pelas escolas, foi quebrado, infelizmente, até tabus que eram terríveis, foi quebrado pela própria igreja. E é terrível isso, meu irmão. Isso aí é essa contestação, né? Foi muito complicada essa. E a gente foi vindo, isso aí foi sendo introduzido aos poucos, isso aí não foi colocado de bate-pronto na nossa frente. Aos pouquinhos, né? Que o diabo ele é astuto, irmão. Ele não mostra o lado feio da coisa. A Bíblia fala que ele se mostra como um anjo de luz, né? Então, aparentemente, entre aspas, aquilo é muito bonito, aquilo é muito inclusivo, entendeu? E você
vai aceitando essas coisas, né? Hoje em dia você vê quantos filmes você vai assistir, você tem a prática homossexual, Tem quan- desenhos com prática desenhos. homossexual. Hoje na Pixar, ah, o, como que é o nome daquele desenho? Toy Story, né? É, É, existia a mãe do menino casou com outra mulher. Então, isso aí são coisas que a gente vai falar, mas é um filme só que vai, vai colocando uma semente na sociedade. Essa quantas semente crianças vai, assistiram, né? e muitas Só que vezes, infelizmente, essa semente ela vai germinar um dia. Aquilo não, mas que era tabu, como nós estamos falando, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje já não é mais. Pode falar, Noemi. Nós já estamos colhendo, né, Nai? Os Sim, frutos aí desse descontrole, né? Porque eu vejo crianças, alunos assim no 6º ano já indecisos, não é, sabe o que são, né? E assim a criança que antigamente era criada, né, já com um sonho determinado, uma vontade, né? O que você quer ser? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você vê que eles estão perdendo sonhos porque eles não sabem mais quem eles são. O diabo, ele colocou isso na cabeça das pessoas, que as pessoas, elas podem escolher, e esse processo é muito doloroso. Então, eu vejo muito sofrimento, muitos que tiram a sua própria vida, que chegam ao suicídio por conta dessa dúvida, né? Então, eu falo sempre uma coisa, eu acho que a função do diabo, ela não muda, que é destruir o que Deus criou, que é a humanidade. O sonho do diabo é destruir a humanidade. Tudo que ele sempre foi. inventou é para destruir o homem. Pode pensar, como que vai gerar filho, casal homo? Não gera filho. Então, o objetivo é destruir a humanidade, eu só vejo assim. E isso outra mesmo. coisa interessante é assim, Nai, quando você vai se acostumando com as coisas, igual você falou que é uma coisa que o diabo faz, ele é sutil, ele não joga uma coisa de repente em cima de você. Aí eu estava lendo, eu vi de uma historinha antiga que eu me lembrei agora. Você sabia como eles matavam o sapo antigamente? Né? A própria rã, porque a rã ela é comestível, né? Não o sapo, mas a rã. Sabe como eles matavam a rã antigamente, Nai? Se pegasse a rã e jogava ela na água fervendo, ela pulava e caía fora, né? Então o que eles faziam? Jogava a rã numa água bem morninha, colocava a rã lá dentro. Aí a rã ia acostumando. Aí o cara colocava fogo por baixo, a rã ia acostumando com aquela água morninha, a água ia quentinha. Aí a água fervendo, a rã não percebia. Isso é ciência. A rã não percebia, a rã morria lá, já cozida, cozinhava ela, e ela não pulava fora. Não pulava fora. Então o que Nossa o diabo faz? sociedade está igual a rã. E não é, não. Então, o que eles estão fazendo Infelizmente. com a gente? Ele está fazendo isso. Joga uma aguinha morna nele, né? Vai esquentando um pouquinho, ele não vai percebendo. Daqui a pouco ele está cozido, ele não sabe o que foi que ele morreu cozinhado. É uma Então, historinha, mas é uma coisa que é está bem por aí acontecendo mesmo. hoje. É uma alegoria muito, muito bem colocada. E está acontecendo hoje. Então, as principais, uma das principais distorções, agora, até agora eu vou entrar, agora que foi o Jefferson que perguntou. Ô Jefferson, aquela pergunta sua entra aqui, eu já vou falar sobre isso. A Foi eu que prática, perguntei. a prática da fornicação. O que é fornicação? Fornicação, na tradução, a gente pode colocar como um significado em grego que é porneia, né? Ou pornô, ou pornografia. Então aqui entra a prática da fornicação, entra a masturbação, entra é, prostituição, impureza sexual, é, todo tipo de prática que é colocada, é, o próprio adultério, né? Então, Tudo essa antes do casamento. tudo antes do Fornicação é casamento. tudo que você faz antes do casamento. Antes do casamento.
Então, nós entramos na prática da fornicação e Paulo, quando vai lá em Coríntios, ele fala sobre fornicação e prostituição, né? É, ela é extremamente maléfica para os cristãos. Infelizmente, nós temos que admitir que hoje essa prática, infelizmente, é muito comum, até entre os próprios cristãos. Hoje, Infelizmente. infelizmente, a gente tem que admitir os nossos erros. Eu sempre falei aqui que o evangelho, a certeza de salvação é arrependimento. E para você ter arrependimento, você tem que reconhecer seus erros. Então, essa prática, impureza sexual, essa questão é muito introduzida na nossa vida através, muitas vezes, de assistir algum programa, assistir a alguma coisa que você está vendo que tem uma imoralidade naquilo e você está deixando aquilo entrar na sua casa. Uma vez, deixa eu te contar essa, bispo. Aquele pastor muito famoso, Cláudio Duarte, disse que ele foi Sim, pregar numa igreja e aí o pastor da igreja falou assim: Eu quero que os irmãos sentem que eu vou colocar aqui é, um vídeo para vocês. E aí ele colocou um vídeo no carnaval daquela Globeleza, certo. totalmente sem roupa, no telão da igreja. E foi aqueles 30 segundos lá e os irmãos tudo alvoroçado, os irmãos ficaram tudo alvoroçado e falaram assim: vocês estão escandalizados com isto? Mas isso aí passa na sua casa e você assiste e você não tira do canal, você continua assistindo. E infelizmente a gente esquece que a igreja é dentro de nós. A igreja não é só aquelas quatro paredes lá no Curuçá. Ali é um lugar para a gente ter uma comunhão. É muito importante, a gente não pode abrir mão disso. Porém, a igreja está dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você deixa esse tipo de coisa, vai entrando aos poucos no dia a dia, vai entrando aos poucos no dia a dia, quando você vê, você já está totalmente contaminado por aquilo. Pode falar, Isso. Jefferson. Ô, bispo, perguntar para o bispo uma coisa aqui. Por acaso, vocês já fizeram reuniões entre bispos, entre vocês, direção de igreja, que alguém já chegou a falar para vocês. Às vezes a gente usa isso para dar uma incrementação no casamento, no sexo. Já fez essa pergunta para o bispo? Não. Incrementação como? Não entendi. Para dar mais, tipo, para usar isso para poder incrementar naquele momento íntimo da pessoa. Não fizeram, mas... O bispo, eu já ouvi a bispa contando que tem pessoas que falam sim, que usam, né? Mas o bispo tem uma resposta boa, que eu já vi a bispa dando uma resposta boa. Para quem quer incrementar. Eu estou falando isso, pastor, porque eu estou lembrando que o bispo e a bispa, numa live que teve, comentou. Então, já que nós estamos falando sobre isso, por isso que eu estou tentando falar isso. Eu não queria entrar diretamente, né? Mas foi uma live que teve, que eu vi o bispo até comentando, assim, né? A bispa comentou. Por isso que eu estou perguntando, já que nós estamos falando isso, né? Por isso que eu tô... Sim, eu acho que tudo que é lícito no casamento é permitível. Incrementar um pouquinho, né? Eu até brinco falando assim, se o cara quiser pular de cima do guarda-roupa, né? Eu até brinco dessa forma. Ele pode, entre quatro paredes e num consenso entre marido e mulher. A mulher aceitando, o marido aceitando, não estou dizendo coisas... Relaxar. Vamos falar futura, mas algumas coisas assim que você pode fazer para incrementar, às vezes se preparar, se arrumar, fazer uma declaração de amor, uma coisa. Isso aí não muda nada, isso é bom, isso é até bom. Eu não estou dizendo. Mas é importante falar, mas é importante falar também que desde que esse incremento que nós estamos falando aqui, que eu acabei de falar? Seja introdução Consenso. de outras pessoas. Tem que ter um consenso. Não, então, mas que esse incremento, essa questão,
adição não seja adição de outras pessoas, que aí se torna adultério. Sim. E também, né, Nai, eu já ouvi também, Bispo, nessa mesma live que vocês falaram também dos vídeos, né? Cuidado, não vai colocar um vídeo pornográfico lá e querer fazer igual, aí você já entra num outro pecado, né? Sim, você entendeu? Meu pastor. É permitido um consenso entre o casal. Até engasguei. Nós estamos falando de coisas lícitas, né? Isso daí, né, incrementar, você vestir uma lingerie mais bonita, uma lingerie vermelha, né, uma coisa assim, isso é normal. Isso é normal. Às vezes a mulher achou bonito uma lingerie lá, sei lá, roxa, preta, branca, né? E quis se preparar melhor para o marido, para apimentar um pouquinho. Irmão, isso não tem problema nenhum. Isso é até bom. Isso não tem nada, a Bíblia não fala nada contra isso. Nós estamos falando de, igual a pastora falou, que vai pôr um filme pornográfico lá para excitar aí também não, né? Aí nós estamos falando de outra coisa. É que eu acabei de falar. Não sendo introduzida outra pessoa no meio, que sendo só o próprio casal, não aí é? Beleza. Isso, né? É igual eu falei, o cara quer pular lá de cima do guarda-roupa, pula e se arrebente lá, mas o problema é dele. Mas amém. Então, voltando aqui ao assunto, então, masturbação, prática de assistir filmes pornográficos, assistir vídeos pornográficos, isso tudo é prática de fornicação, isso tudo é prostituição, tá? Então você acaba pecando. E, infelizmente, o diabo tem colocado essas coisas na própria TV, no horário nobre, no horário qualquer, aí você vê essa prática, você vê o sexo sendo disseminado, né? E Sim. ensinando coisas erradas para as pessoas e para as próprias crianças que hoje em dia, infelizmente, os pais não controlam mais se aquela novela é para tal idade, isso não é mais controlado. Eu tenho até uma questão que qualquer um pode perguntar para o Vinícius. Não tem nada a ver com a questão de sexo, mas eu controlava jogos dele até os 15 anos de idade. Ah, pai, eu quero jogar esse jogo aqui. Fala, não, esse jogo é Grande Ladrão de Carros. Então esse jogo você não está preparado para ele ainda. Eu quebrei, antigamente era CD, né? Aquele CD de jogos. Jogando lá na chácara molecada, lá, o Henrique, o Israel, tudo pequenininho. Aquele Resident Evil, né? Resident Evil. Residência do Demônio lá. Eu falei, o que vocês estão mexendo com esse negócio? Não, um joguinho, não sei do que. Eu comecei a ver assim. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse CD. Deram para mim, eu quebrei. Mas quase me bateram. Mas eu quebrei. E eu fiz certo. Tinha um outro jogo que eu lembro que o Vinícius queria jogar, que eu não deixei. Chamava Devil May Cry. O demônio me faz chorar. Nossa, é outro. Então, essas coisas, a princípio, eu posso ser taxado. Nossa, você é muito exigente. Você é não, muito. Mas não é, não. Não, mas na realidade eu estava controlando ali uma coisa que ele não tinha maturidade na cabeça ainda para saber o que era real e o que não era. Pode falar, Noemi. E é uma das sutilezas do diabo, né, gente? Porque semana passada, eu fui na minha sobrinha e falei assim, o que você quer ganhar de presente do Dia das Crianças? Ela falou, uma camiseta do Stranger Things. Aí eu falei assim, oi? Uma camiseta do Stranger Things. Eu falei assim, deixa eu olhar que camiseta você quer ganhar. Aí eu olhei na internet, gente, era um demônio. Era um demônio. O nome dele era Hellfire, né? Eu falei, gente, isso aqui é um demônio. Eu não vou comprar isso aqui. Não, tia, não é um demônio, é um dinossauro. É que ele é vermelho. Eu falei, não é um dinossauro, nega. É um demônio. E você vê quantas crianças estão desses Stranger Things aí.
quantas? E é um demônio, só que eles falam que é um dinossauro. Aí eu fui na loja comprar, a moça falou assim, olha, isso aqui não é um demônio, isso aqui é um dinossauro. Eu falei, eu não vou comprar dessa, eu quero a outra, não quero essa que tem esse demônio, eu quero uma que não tenha, né? Então você vê que é a sutileza, é muito sutil. Isso é usado na prática sexual, entendeu? Essas sutilezas, e isso vem sendo introduzido, inclusive, nas práticas sexuais, né? E aí, Nós tivemos muito aquele negócio da baleia da época que saiu, aqueles monte de muita coisa, coisa, muita coisa. tudo para destruir o ser humano. Orkut, lembra disso? Quem que lembra? Quem é o mais antigo aí? Orkut, É? as coisas que Eu saíram. lembro. O Branco tá aqui gritando, eu. Nós estamos velhos, hein, Brancão? Sabe como eu chamava Mas segura aí pra vocês. Eu chamava Orkut de maquininha de divórcio. Ixi, rapaz. Era mesmo. Então, e aí entra exatamente nesse outro tópico, né? Que seria o adultério. Que lembra que nós conversamos sobre a revolução sexual dos anos 60? A partir daí, adulterar não era mais crime. Mas não se iluda. Para a sociedade não é mais crime, mas continua sendo pecado. É. Entendeu? Então, hoje, a prática de você de ter um adultério, hoje é super comum. Hoje nós estamos vivendo uma banalização do casamento. Por quê? Eu vou casar, se não der certo eu separo. O adultério era tão terrível, Nai, que no tempo lá do Velho Testamento, ele era a pena de uma pessoa pega em adultério era apedrejar. Isso. Era uma lei tão severa na época que Deus lá, quando ele deu a lei de Levítico, ele falou lá, não vai dormir com mulher com animais. Ali era algo sério, sério. E uma mulher depois, quando ela pega em adultério, né, como até no tempo de Jesus, lá, aquela mulher que foi pegando adultério, qual era a ordem da lei? Apedrejamento. Não tinha acordo, não. Agora banalizou, né? Eu acredito se fosse apedrejamento hoje, o adultério, não vou nem falar nada, vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Mas, o bispo, tem países que ainda mantêm esse negócio aí, né? Que ainda eles conseguem ter uma lei mais rígida. Então, as pessoas lá desse país, que a gente fala país, mas vou falar para você, é um paizinho desse tamanho assim, ó. Que consegue ter um controle. Paizinho desse tamanho. Agora, vai controlar um país como a América do Sul, América do Norte, aqui no Brasil. Como é que vai se controlar isso aí? 200 milhões de habitantes. Tenta controlar. Como é que faz? Como é que faz? Não faz, não tem como. Então, e aí nesse tópico entra uma história que o bispo chegou a comentar aqui no começo da aula, que é a história de Davi com Batseba, né? Olha onde chega o pecado de adultério, onde ele leva até um homem de Deus. Davi viu Batseba, ele teve desejo por ela, ele a engravidou, ela era casada, né? Então ele já tinha cometido adultério. E o que ele fez? Ele mesmo deu a carta para Urias levar a carta para Joabe, que era chefe dele, para colocá-lo na frente do exército, que ele tinha certeza que ele ia morrer. Então, além do pecado de adultério, era um homicídio praticamente. Mas a consequência foi dolorosa, não foi? Muito dolorosa. E dolorosa Davi, demais. a diferença de Davi para Saul, se você analisar o pecado de Davi, ele foi muito mais grave que o pecado de Saul. O pecado de Saul foi a desobediência a Deus, de pegar os esposos que não era para pegar, né? Só que Saul não se arrependeu. Mas Davi, no Salmo, ele fala: não retires de mim o teu espírito. Então, e outra coisa, Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus, mas quando o Natan falou para ele que
era ele, ele já imediatamente ele caiu em si. Imediatamente. Ele já. Você pode ver quando o Natan falou, foi lá e falou que era ele que havia matado, né? Contou a historinha do cordeiro e tal lá. E aí você pode ver, né? Ele já prontamente falou: Meu Deus, eu pequei. Aí ele viu que ele estava com a mente cauterizada, ele não conseguia ver aquilo. Quando ele viu, imediatamente ele já. Mas olha a consequência: o filho dele, o primeiro filho dele, já morreu. O filho não. Aí ele orou e jejuou pelo filho, não teve jeito. Depois ele falou, Natan falou para ele que a espada não ia sair da casa dele. Olha, o Absalão, o Abner, todos eles tiveram lutas terríveis contra Davi, e eram filhos dele. Então o adultério ali foi muito terrível. E a consequência foi pior ainda. Às vezes 5 minutos de prazer não vale a consequência depois.